Paz de Cristo Jesus. Eu quero meditar com vocês sobre uma passagem que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 39 ao 43. Diz assim: 39. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Capítulo 23 de Lucas narra sobre o julgamento e a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo estava ali sendo crucificado ao lado de dois transgressores, dois ladrões, cumprindo-se uma profecia bíblica que dizia que ele haveria de ser contado com transgressores. Portanto, Jesus estava ali mais uma vez cumprindo profecias bíblicas. E como eu disse, ao seu lado direito havia um ladrão, ao seu lado esquerdo havia outro ladrão, e esses ladrões, eles começam a conversar entre eles. Entre eles existe um diálogo, e esses ladrões têm muito a nos ensinar, têm muito a ensinar a mim e a você, têm muito a ensinar sobre a minha e sobre a sua conversão, tem muito a nos ensinar. Vejamos, primeiro, todos os dois, como eu disse, eram ladrões, ou seja, todos os dois eram culpados. E era justo que eles passassem por aquilo. Eles mesmos admitiram isso. Em nós, com justiça, pois os nossos feitos merecem isso. Assim como todo ser humano, porque todo ser humano pecou contra Deus. A palavra de Deus diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo ser humano pecou, o ser humano já nasce com a raiz pecaminosa dentro dele, e por causa disso, o ser humano vai caminhar para a morte. Inevitavelmente, o ser humano caminhará para a morte. Mas a palavra de Deus também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida eterna nós conseguimos através de Jesus Cristo. Somente através dele. E como a própria palavra de Deus diz, o dom gratuito de Deus. Dom gratuito de Deus. Ou seja, Deus não leva em conta nada daquilo que você faz para merecer este dom gratuito. Até porque ele é gratuito não porque seja barato, mas porque ao ser humano é impossível pagar. É impossível que o ser humano consiga chegar a Deus através dos atos que o próprio ser humano faz. É impossível que eu consiga viver com Deus através daquilo que eu faça. Eu posso ser teoricamente a melhor pessoa do mundo. Eu posso pegar todo o meu dinheiro e dar aos pobres. Eu posso passar a minha vida inteira jejuando, orando, anunciando a palavra de Deus. Eu posso passar toda a minha vida fazendo obras sociais, ajudando as pessoas, que ainda assim eu não vou conseguir chegar a Deus. Porque eu não consigo chegar a Deus através daquilo que eu faço. Eu só consigo chegar a Deus através daquilo que Deus faz. Como essa passagem diz, todos os dois eram criminosos e era justo que eles passassem por aquilo. Assim como nós, como eu disse, todos nós pecamos e é justo que nós fôssemos destituídos da glória de Deus. Mas Deus, pelo amor dele mesmo, Deus resolveu utilizar de graça conosco. Deus resolveu mandar Jesus Cristo morrer em nosso lugar, para que através do sangue de Jesus Cristo nós pudéssemos ter vida. E vida em abundância, vida com Deus, vida com Cristo Jesus. Voltemos à passagem. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ou seja, esse criminoso,
Ele não tinha fé, e a fé não é algo que venha espontaneamente de mim. Não é algo que eu produza por mim mesmo. A fé é um dom de Deus. É Deus que dá. Portanto, se você tem porque Deus te deu. Se você não tem porque Deus não te deu. Porque é um dom que Deus dá. Então, este criminoso, ele insulta Jesus, dizendo: se tu és realmente o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Mas o outro criminoso, ele teve uma atitude diferente. Vejamos. 40. Mas o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando sobre a mesma condenação? Pare e pense no que ele disse. Tu nem ainda temes a Deus, estando sobre a mesma condenação? Mesma condenação de quem? Quem estava sendo condenado ali? Não era Jesus? Sim, era Jesus. Mas ele diz: tu nem ainda temes a Deus. Repare bem, esse criminoso, ele tem uma revelação que pouca gente teve naquele tempo. Esse criminoso, ele consegue enxergar que aquele que estava sendo crucificado ao lado dele não era somente um homem, era simplesmente o próprio Deus vivo, encarnado ali, sendo crucificado. Como foi possível isso? Como foi possível isso? Eu lhe digo, isso só foi possível através do próprio Espírito de Deus. Porque o próprio Espírito de Deus é quem revela ao nosso espírito a vontade de Deus. Nós só podemos conhecer a Deus através do Espírito de Deus. E nós só podemos receber o Espírito de Deus através de Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo que nós recebemos o Espírito de Deus. E através do Espírito de Deus nós temos conhecimento de Deus. Porque Ele é o Espírito da verdade. E Ele vai guiar os filhos de Deus em toda a verdade. Prossigamos. Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ou seja, este homem, após receber a revelação de que Jesus Cristo não é simplesmente um homem, mas é Deus, este homem recebe outro presente de Deus. Ele recebe o arrependimento. O arrependimento também é um dom, também é um presente de Deus. Deus é que dá o arrependimento ao ser humano. Deus dá ou Deus não dá o arrependimento? Mas Deus deu o arrependimento a este ladrão. E ele diz: nós com justiça, nós cometemos o erro. É justo que nós paguemos pelos atos que nós cometemos. Mas este aí, não. Ele é santo. Ele é santo, ele não cometeu nenhum mal e não é justo que ele pague esta pena. Ou seja, Deus deu o arrependimento para ele e ele conseguiu enxergar a situação pecaminosa em que ele estava. E conseguiu enxergar que aquele Deus ao lado dele é justo, é um ser justo, é um ser que não cometeu pecado, um ser que foi sim à cruz, não pelos pecados próprios dele, mas pelos pecados da humanidade. E ele continua e diz o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Diferente do primeiro ladrão que o insultou, o segundo ladrão clama pela misericórdia divina. O segundo ladrão, ele reconhece que aquele crucificado ao lado dele é rei, porque ele tem um reino e que esse reino espera por ele. E ele reconhece que esse rei crucificado ao lado dele é o único que tem poder suficiente para levá-lo ao reino também. Ele reconhece que para ele chegar ao reino celestial, ele só vai conseguir chegar lá se aquele crucificado ao lado dele, se o Deus que estava sendo crucificado ao lado dele,
tiver misericórdia e resgatá-lo